Olá pessoal, desta vez estou começando mais um vídeo. Como foi que iniciou a vida de Adão e Eva e como foi que entrou na vida da humanidade o pecado através de um homem. Eu vou fazer uma retórica sobre a vida de Adão e Eva para dar mais esclarecimento sobre este princípio, sobre essa colocação do pecado ter entrado por meio de um homem. Vou trazer uma relação quanto ao termo que vem do nome em primeiro lugar, que se refere a Adão, para nós entendermos melhor sobre esse conteúdo tratado nesse momento. O significado etimológico para esse nome traz uma relação do significado da palavra homem em hebraico, que é derivado de Adamá, que quer dizer terra, que por sua vez vem de humano, que faz uma ligação à terra, vindo também da expressão humanus em latim. Por isso que o homem foi a única criatura criada pelas mãos do soberano, e é por isso que vem a expressão mais conhecida das escrituras ao dizer assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Nós somos o pó da terra, que é representado através deste elemento sólido. Perceberam então qual a nossa relação com a vida de Adão? Não somos diferentes quanto à natureza, a única diferença é que Adão recebeu a ordem direta do próprio Eterno sobre não comer do fruto da árvore que traz o conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Podem perceber que o Eterno não quis despertar interesse sobre Adão para comer o fruto, mas deu a informação que comesse dos frutos das árvores, menos daquela, que não podia nem tocá-la no seu fruto, para não desejá-la. O porém é que Deus deu o poder ao homem de colocar os nomes sobre todos os animais, com certeza nas árvores também. Mas não é isso que se relata nas escrituras, só apenas dos animais. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Quanto à mulher que o Criador fez para o homem, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Fez uma auxiliadora da costela do varão, e é por isso que a mulher foi tomada do homem, para ser feito mulher, e não o homem foi tomado da mulher, mas toda a humanidade passou a ser concebida através da mulher. Até aqui tudo bem. Vamos entender como começou desde o princípio. No entanto, quando os dois estavam no jardim do Éden, na medida que o tempo foi passando e Eva foi passear pelo jardim, apareceu uma serpente usada por Satanás. Acredito que estava incorporada na serpente. Nesse tempo, Satanás não tinha poder sobre a vida das pessoas para possuí-la. Essa foi a oportunidade que Satanás usou, através da sua sagacidade, para vir e tirar este direito que o homem tinha sobre ele. E é sobre esse ponto a ser colocado aqui, que é essa ordem que Adão recebeu expressa pelo próprio Criador, que poderia comer dos frutos das árvores do jardim do Éden, menos da árvore que estavam em tal lugar, em tal local do jardim. Foi o motivo em que Satanás usou a serpente para iludir a mulher para comer do fruto. É por isso que as escrituras declaram assim: ora, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E nisso antes, nenhum dos dois tinham percebido nada de diferente sobre suas vidas. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Na medida em que Eva comeu do fruto, despertou o pecado na vida de Eva. Apenas para ela foi algo novo que nunca havia experimentado, e foi passar para o seu marido, que também o comeu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E foi daí que entrou o pecado original de Adão, o primeiro pecado, que foi a desobediência ao Criador. Mesmo Eva, sabendo do ocorrido, o principal a receber a ordem direta do Criador não foi Eva. E outra, se Eva tivesse despertado, com certeza não daria para Adão. Ficaria logo a perguntar: por que estou nua? Não foi esse o caso. Ele não viu de onde era esse fruto que Eva havia levado para ele. Pelo menos ele deveria perguntar a Eva de onde foi esse fruto, para não descumprir com a ordem do Eterno em relação a esse fruto. Mas outra coisa que acredito que aconteceu ali foi que Adão estava sem perceber a razão de Eva ter lhe dado o fruto, mas apenas comeu, pensando que seria qualquer dos outros frutos. Foi daí que falhou por comer sem ao menos certificar de onde seria esse fruto. Vejam que a serpente usada por Satanás, de certa forma, fez esse despertamento, que não foi algo muito bom para toda a humanidade. Assim também acontece conosco, quando queremos descobrir algo que o Criador quer que nós procuramos. Se em primeiro lugar devemos procurar por Ele, e isso tem acontecido conosco ao descobrir certas coisas em nosso dia a dia, que acabamos fazendo o mesmo. E digo ainda que pior. Continuando, pode perceber que na medida que Eva comeu do fruto, não havia nada de percepção. Quanto à sua nudez, apenas deve ter encontrado a forma de deliciar do fruto e ter despertado mais interesse pelo conhecimento. Mas quando Adão comeu do fruto, foi que abriram-se os olhos e passaram a ver nitidamente que estavam nus, e foram e fizeram umas folhas de figos para não ficarem nus. E quando o Eterno foi conversar com eles, eles se esconderam para o Eterno não ver a sua nudez. O porém é que o soberano sempre sabia que eles estavam nus, e perguntou para eles: por que vocês estão nus? E perceberam que estavam nus e se esconderam. O Criador disse para eles: quem foi que disseram que vocês estavam nus? Fez a pergunta a Adão: você comeu do fruto que eu lhe proibi de comê-lo? Vejam que a pergunta foi direcionada para quem? Para Adão, que foi o principal responsável pela conduta, e não para sua esposa. E foi a partir daí que acabou pondo a culpa na mulher, dizendo: foi a mulher que me deste, que me deu do fruto e acabei comendo. Vejam que as pessoas, quando estão erradas, cometem muitas vezes o mesmo erro de Adão, que é colocar a culpa nas outras pessoas. Isto sim nós herdamos do nosso pai, que é Adão, o primeiro Adão. É por isso que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o Criador direcionou depois para Eva e perguntou a Eva o que ela tinha feito. Foi daí que Eva disse que foi a serpente que a enganou e ela comeu. Apontou Eva para a serpente, colocando a culpa ao dizer que foi a serpente que a seduziu, dizendo que teria o conhecimento do bem e do mal. Realmente isso foi verdade. E seriam igual a Deus, assim disse a serpente. Imagine se apenas Eva tivesse comido do fruto. Será que Eva teria pecado? Creio que a culpa não seria tão grave quanto foi
porque Adão comeu do fruto, mas sim a responsabilidade seria de Adão, porque Adão foi o responsável por obter essa responsabilidade que depois dele que ele comeu, que daí sim que passou a toda a responsabilidade, que toda a pergunta foi direcionada para ele e não para Eva. Então dá para perceber que Adão, ele era o principal responsável, como o homem da casa é o responsável por todas as coisas que acontecem dentro da casa. A maioria das vezes é o homem, como as escrituras dizem que o homem é o cabeça. E Adão era responsável por avisar a Eva que Deus deixou a responsabilidade sobre a vida dele. A responsabilidade seria de Adão, de avisar a Eva sobre determinado decreto do soberano. Da mesma forma, foram o Criador e deixou os mandamentos para o povo obedecer também, quando Moisés foi escolhido por Deus para designar as leis para obedecê-la. O nosso Salvador nos resgatou do pecado que nos leva para a morte. Através dele teremos vida, mas não designou que devemos abandonar a sua lei. Yahushua disse: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque ainda estou indo para o Pai. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. Perceberam sobre esses fatos, sobre essas determinações? O pecado entrou por um homem e por um absolveu todo o nosso pecado, o nosso Salvador. Mas cabe a nós entender isso para que isso possa acontecer na nossa vida, que a gente seja restituído a Ele. E isto é quando reconhecemos que precisamos dele e viveremos para Ele. Eu sei que sobre esse assunto ele é muito complexo de se falar, e eu creio que muitos aqui desse canal podem se perguntar: por que não fazer um tema sobre Lilith também, que diz que foi a primeira mulher de Adão? Quem sabe em breve eu estarei falando sobre isso. Mas enquanto estou aqui, estou falando só apenas sobre esse pecado de Adão, que através dele veio a desobediência, que ele pecou, e daí veio a punição sobre a vida de Adão, que foi de sair do jardim do Éden, ser retirado de lá, porque não tinha como permanecer no local que Deus tinha escolhido para o homem. E lá, através da sua desobediência, a sua permanência lá teve que ser banida de lá, tanto dele quanto da sua mulher, Eva, que é a mãe de todos os seres humanos. Da mesma forma, a nossa vida aqui na Terra, ela é um grande exemplo para que a gente possa desfrutar um dia desse paraíso como Adão estava desfrutando daquele local muito bom e muito abençoado. Era um lugar de muitas maravilhas, um lugar que muitos esperam um dia de toda a sua alma chegar no lugar maravilhoso quanto aquele lugar que Adão estava vivendo, que era o Jardim do Éden. Espero que todos tenham compreendido sobre isso que eu estou falando, sobre a vida de Adão e Eva, que vivia num lugar muito bom, num lugar perfeito, mas por causa do pecado, da desobediência, Satanás sabia que tinha perdido o posto de onde eles estavam. Mesma coisa ele quis fazer para que o povo perdesse essa oportunidade, essa vida que nós teríamos de benefícios. Satanás já tinha perdido a sua forma de viver diante de Deus, que era uma das maravilhas melhor que ele tinha também, e ele a abandonou, ele se rebelou contra o Criador. E mesma forma ele quis que nós possamos ser desobedientes, acabando se afastando daquilo que o Criador colocou. E é por isso que muitas coisas têm acontecido no nosso dia a dia. Eu espero que cada um de nós possamos compreender sobre estes fatos, sobre essas coisas que têm acontecido. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, e até a próxima, se o Eterno permitir, em nome do seu Filho amado, que conhecemos como Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém.